Eu saúdo os irmãos com a santa e glória do Pai Jesus Cristo. Amém. Estaremos dando início a mais um culto das mulheres para a honra e glória do Senhor Jesus. Possamos agora estar em oração para estar dando início a este culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Senhor, primeiramente, Pai, eu venho te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, Pai. Por algo que eu fiz, falei, eu pensei que não foi de acordo com a Sua vontade, Pai. Senhor, eu venho te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, está direcionando este culto para a honra e glória do Teu Santo nome, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos usar poderosamente aqui hoje, Pai. Senhor, que cada palavra que sair da minha boca, Pai, seja inspirada pelo Santo Espírito do Senhor, Pai. Senhor, eu te entrego este culto das mulheres, Pai, na palma das suas mãos, Pai. Vem direcionar aqui, Pai, a cada oração aqui feita, Pai, cada oportunidade aqui dada, Pai. Senhor, te entrego a todos que estão aqui na palma das suas mãos, Pai. Senhor, eu não sei como cada um dos meus irmãos entrou aqui hoje, Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor que sonda a mente e o coração, Pai. Vê aquilo que o homem não pode ver, Pai. Senhor, entra com o seu mover, Pai, com o seu agir em cada vida, Pai. Senhor, entra com a sua providência, Pai. Que o Senhor venha fazer em cada vida aqui hoje, Pai, conforme o seu querer e a sua vontade em cada vida, Pai. Senhor, toma a direção de todos os louvores aqui, Pai. Senhor, já te entrego, Pai, a palavra aqui hoje, Pai. E já está no coração do teu servo, Pai. Ele irá falar aquilo que o Senhor colocar no coração dele, Pai. Já te entrego, preso dessa noite, na palma das suas mãos, Pai. Que seja feita a sua vontade em nossas vidas, Pai. Seja fel ou seja mel, Pai. Mas que seja a palavra inspirada pelo teu Santo Espírito para as nossas vidas, Pai. Senhor, também venho te pedir, Pai, por aqueles irmãos que estão a caminho, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa trazer eles em segurança, Pai, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Senhor, vem nos dar um culto abençoado hoje na tua presença, Pai. Que o Senhor venha falar a cada coração que precisamos ouvir diretamente do Senhor, Pai. Senhor, toma todos aqui debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Que teu Santo Espírito, Pai, venha tomar conta de cada um de nós aqui hoje, Pai. Senhor, que seja oculto, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Senhor, que não seja eu, Pai, administrando este culto, Pai, guiando, mas que seja o teu Santo Espírito, Pai, direcionando tudo aqui para cada um de nós aqui hoje, Pai. Senhor, te entrego todos na palma das suas mãos, Pai. O Senhor venha fazer o seu querer, a sua vontade em cada vida, Pai. Senhor, continua nos capacitando, Pai. Tira aquilo que eu não sei, eu não posso, Pai. Sem o Senhor realmente não podemos nada, Pai. Mas se o Senhor está nesta casa, neste momento, em cada vida aqui, Pai, o Senhor está nos direcionando, Pai. Tudo podemos, Pai, mas pelo Senhor que nos fortalece, Pai. Senhor, te entrego todos novamente na palma das suas mãos, Pai. Que o seu Santo Espírito venha tomar direção aqui hoje, Pai. Senhor, te entrego todos, Pai, na palma das suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui com o nosso joelho dobrado, meu Pai, te rendendo graças, meu Pai. Estamos aqui para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, limpa, meu Pai, nossos corações, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, perdoa tudo aquilo que nos afasta de ti, meu Pai. Estamos aqui para te buscar, para te adorar, Senhor. Pai, eu te convido a estar presente nesse santo lugar, meu Pai. Hoje é um culto das mulheres, que não seja um culto guiado pela irmã Stephanie, mas sim na direção do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar forte aos nossos corações, que o Senhor receba cada oração feita nesse lugar, cada louvor aqui entoado a ti, meu Pai. Pai, as pessoas que estão chegando, meu Pai, traga elas em paz e em segurança, meu Deus. Glória a Deus. Toma esse lugar, meu Pai, Aleluia. que a tua glória possa invadir esse lugar, meu Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que não seja mais um culto, mas que seja aquele culto marcado em nossos corações. Pai, mais uma vez eu te peço, derrama a tua presença aqui, não deixa que ninguém saia daqui sem sentir, meu Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, também com toda dança e posso da serva, eu quero te agradecer por essa oportunidade de podermos estar na tua casa, na tua presença. Pai, toma este culto na palma das tuas mãos, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a vida de cada um que está neste lugar. Pai, dá uma vida daquelas pessoas também que ainda não chegaram.
Antes que estão a caminho, o Senhor vai guardando, livrando de todos os maus. O Senhor vai livrando de todos os impedimentos, se eles chegar na tua casa. Toma aquelas também, Senhor, que não vão poder estar hoje, meu Pai, nesta noite na tua casa, mas que o Senhor possa de encontro a elas aonde elas estiverem. Pai, eu só quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Por mais um dia a qual o Senhor nos deu livramento de coisas que a gente nem viu, nem pensou que poderia ter acontecido, e o Senhor nos livrou e nos guardou. Pai, muito obrigado, Senhor. Toma este culto na palma das tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos estar entrando agora em adoração, todos os irmãos adorem o Senhor juntamente comigo. A depressão, quem nunca enfrentou? Noite quase interminável, as lágrimas não paravam de rolar. Ninguém imagina o que a gente passa, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes a vontade de voltar ou parar. Só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, é muito forte, é que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos ajudar, dizendo que é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear, sou teu amigo, sou leão de Judá, estás alistado para a batalha, não é para se entregar. A voz dizendo tudo isso, dizendo que eu sou o teu amigo. Levante essa cabeça, não é pra parar, eu te ajudo a chegar. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Essa peleja tu não tem que pelejar. Atira a pedra que o gigante vai cair. Entrar na cova que o leão vai jejuar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Glória a Deus. Tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, o vento é muito forte, é que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo é melhor voltar. Mas eu sou uma voz, eu te chamei pra guerrear, sou teu amigo, sou leão de Judá, estás alistado para a batalha, não é para se entregar. Ouço a voz dizendo tudo isso, dizendo que eu sou o teu amigo. Levante essa cabeça, não é pra parar, eu te ajudo a chegar. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai adorar, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Essa peleja tu não tem que pelejar. Atira a pedra que o gigante vai cair.
Glória a marca a Deus. sua oportunidade para estar dando essa vitória. Em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É Lucas capítulo 1. Amém? É capítulo 1, versículo 5. Vai falar sobre o nascimento de João Batista. Existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, a qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-me: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Por enquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falavam por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Irmãos, eu estava lendo essa passagem aqui, e na verdade foi o versículo 37 que me chamou a atenção, porque diz assim: porque para Deus nada é impossível. Esse texto ele vai falar de Isabel e de Zacarias. Ambos eram avançados em idade e ela era estéril. Mas o que me chamou mais a atenção nisso daqui foi que, quando o anjo foi visitar Zacarias, aonde que o anjo encontrou ele? Encontrou ele no templo, orando, adorando e louvando. E eu fiquei meditando nessa palavra e eu cheguei à conclusão: muitas das vezes nós não somos abençoados, porque quando Deus dá ordem ao anjo para chegar até nós com a nossa bênção, nós não estamos no templo, nós não estamos na posição. Templo não é só vir na igreja, porque nós somos o templo fora do templo.
do templo. Templo é toda vez que eu estou, mesmo fora da igreja, mas eu estou em oração, mas eu estou louvando, mas eu estou buscando ao Senhor. E foi assim que o anjo encontrou Zacarias. E nós muitas das vezes estamos fora da posição. Quando é para a gente ser abençoado, o anjo encontra a gente totalmente no caminho errado. E a gente muitas das vezes deixa de receber a nossa bênção por falta de posição, por falta de posicionamento. E eu anotei algumas coisas aqui, que eu estava lendo esse capítulo e ele fala do nascimento de João Batista, mas também fala do nascimento de Jesus. São dois milagres diferentes, mas que eles se encontram na mesma história. Isabel era estéril, mas ela deu à luz a João Batista, que veio ser o precursor de Jesus. Ele que veio abrindo o caminho para Jesus. Aí quando a gente continua lendo o capítulo, vai falar de Maria, a Virgem, que também recebeu um milagre. Se a gente for olhar esse milagre de Maria, é humanamente impossível uma mulher engravidar sem ter tido um contato com o homem. Mas como lá no capítulo, no versículo 37 diz, porque para Deus nada é impossível. Lá também, Isabel, avançada em idade, Zacarias, avançado em idade, mas Deus foi lá e foi fiel a eles, porque o texto diz que ambos eram retos na presença de Deus, eles eram irrepreensíveis. Zacarias era um sacerdote. Aí eu fiz umas anotações aqui, porque eu sabia que eu ia esquecer de alguma coisa. Deus cumpriu a sua promessa, não porque ele depende de uma circunstância para cumprir. Ele cumpriu porque para ele nada é impossível. Todos nós já enfrentamos algum problema que a gente acha assim, agora é o meu fim. Agora não tem mais jeito. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema familiar, pode ser uma causa na justiça que não sai, não resolve, que só se Deus for lá e botar a mão. Todos nós já enfrentamos isso, mas nós temos que ter em mente no nosso coração que para Deus nada é impossível. Milagres, eles só existem quando a gente confia 100% em Deus. E Deus, quando faz um milagre, é para o nome dele ser glorificado. Eu já passei por essa situação de olhar e não saber o que fazer, da onde tirar forças. Quando aconteceu o problema com meu esposo, com o presbítero Rogério, enquanto a gente tinha recurso, a gente não buscou a Deus. A gente quis fazer as coisas com a força do nosso braço e a gente só quebrou a cara, mais nada. Mas quando a gente permitiu que Deus entrasse na história, Deus mudou o quadro. Mudou o quadro para quê? Para ele ficar curado? Não, para que o nome dele fosse glorificado. Porque onde o Rogério vai, ele dá testemunho da cura dele. Então, quando nós recebemos um milagre, nós temos que esparramar ele por 4 cantos. Para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque para Deus não há impossível nenhum. Eu separei aqui alguns exemplos. Separei 3, mas a Bíblia é cheia do início ao fim. Quando Moisés estava conduzindo o povo de Israel, ele se deparou com o mar. Atrás o exército de Faraó. Humanamente falando, é impossível um mar se abrir, o povo passar com os pés enxutos e quando o povo passar, o mar fechar e engolir todo aquele exército. Mas para Deus nada é impossível. Outro exemplo que eu separei foi de Abraão. Quando Deus prometeu um filho para Abraão, já sendo ele e Sara de idade avançada, o nascimento de Isaac foi um grande milagre. Aí lá no capítulo tem a pergunta, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Lá no livro de João vai falar da morte de Lázaro. Quando Jesus chega, Lázaro já está 4 dias morto, já está em decomposição, já está fedendo. E Jesus dá uma ordem, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu inteiro. Para que isso? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, mais uma vez, eu queria deixar para os irmãos o seguinte, vamos ficar na posição, porque nós nunca sabemos quando é a hora que Jesus
que Deus, que Jesus vai mandar aquela bênção que a gente pede há anos, aquela bênção que a gente dobra o nosso joelho e pede todo dia. Às vezes, na hora que essa bênção está chegando, a gente não está na posição. Então vamos prestar mais atenção, vamos fechar as brechas para poder ser abençoado com os milagres de Deus. Hoje eu estava conversando com a irmã Stephanie de tarde e eu falei com ela que eu tenho um medo, 2 medos. Um é de morrer fisicamente. E eu estar com alguma coisa que me impeça de receber a minha salvação. Às vezes é uma coisa pequena que impede a gente de receber a salvação. Uma mágoa, uma bronca do irmão. Às vezes são coisas pequenininhas, são brechas que Satanás lança na nossa vida. Eu falei com ela que eu tenho esse medo de morrer e eu estar com alguma coisa que me impeça de ganhar a minha salvação. E outra que eu tenho é de Jesus voltar e na hora que ele voltar eu estiver fazendo alguma coisa errada que não é do agrado dele e eu perder a minha salvação por causa de 1 minuto. Então, irmãos, para Deus não há impossível, basta crer. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou
que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Meu Deus! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória. Amém, Glória a Deus. Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus. Eu quero ter essa oportunidade de não ser mesmo. Pode já? Não sei Momento povo de Deus com a Santa Paz do Senhor. Amém. Amém. De alegria, mais um culto das mulheres. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Esses versículos são muito interessantes, amados, pois está trazendo para nós que um dia nós éramos escravos da lei, escravos do pecado, e Deus olhou para nós e enviou seu Filho amado, seu Jesus Cristo, para pagar pelos nossos pecados. Ele nos resgatou da maldição do pecado, pagou pelos nossos pecados e já não mais se lembra dele. Mas só que esse texto, ele é interessante da forma que se continua após o versículo 8. O escritor está dizendo: o Senhor Jesus Cristo resgatou vocês dessa opressão de Satanás, dessa opressão do diabo, da opressão da lei, dessa cobrança. Ele já te resgatou.
Mas olha o que ele continua dizendo. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Essas palavras são do apóstolo Paulo, que ele está dizendo, quando ele pregou para esse povo, quando ainda era cego, com uma enfermidade, a fim do Senhor resgatar aquele povo. Ele próprio está dizendo, quando Cristo veio, libertou a vocês da opressão, mas só que agora, pelas suas escolhas do presente, parece que vocês querem voltar novamente a ser escravos. Parece que toda a minha pregação foi pregada em vão. Parece que todo o meu trabalho árduo foi em vão. Porque não tem dado ouvido às minhas pregações, não tem dado ouvido o que o Senhor Jesus Cristo fez, o que o Pai fez, deu o seu Filho amado, deu do seu Espírito para que nós não sejamos órfãos. Parece que tudo isso foi em vão. Por quê? Porque vocês estão escolhendo novamente ser escravos. Mas é interessante que o texto ainda continua. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? É uma pergunta. Quando eles receberam a Paulo, mesmo Paulo ainda sendo enfermo, Paulo declara que a enfermidade dele serviu como prova para aqueles irmãos. Eles não fizeram diferença de Paulo. Aí Paulo está perguntando para eles, aonde está aquela felicidade que vocês tinham quando me receberam, eu ainda sendo enfermo? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. O que Paulo está dizendo é, esses que são zelosos demais com vocês, estão tentando afastar vocês de mim porque eu prego a verdade. Meu Deus. Esses que dizem para você que você está no caminho certo, mesmo vocês não estão pregando com você com amor. Porque se estivesse pregando com amor, pregaria exortação pelo seu erro, pelo seu pecado. Amados, entenda uma coisa, todas as vezes que nós tivemos no erro, tivemos no pecado, e pessoas estiverem amassageando, não está por amor. Porque aquele que prega com amor, ainda que seja exortação, ele quer o seu bem.
O que Paulo está dizendo aqui é: não deem ouvido a esses que dizem que vocês estão no caminho certo, andando da forma que vocês estão. Não dê ouvidos a esses que, enquanto você está no caminho errado, estão aplaudindo, estão dizendo que estão bem, estão achando lindo, estão postando você nas redes sociais, nos status. Não, pelo contrário, se você está no erro, ande andar com pessoas que apontam o dedo para você e te apontam a direção correta. Traduzindo, o que Paulo está dizendo é bem isso mesmo. Se eu sei que eu estou no erro, se eu sei que eu estou no pecado, aí eu vou colocar um exemplo: o presbítero Santos sabe que eu estou no erro, sabe que eu estou no pecado, mas está aplaudindo tudo que eu estou fazendo, então não é amor, mano. Se ele me ama, ele vai apontar o dedo para mim e vai dizer: pastor, você está no erro nisso, nisso, nisso. A direção é essa. Aleluia, Jesus. Que nós sejamos mais como Paulo. Aí fica essa história de não julgueis. Sendo que o julgar é por amor. Julgar não é apontar o dedo para o outro, é dizer: você está errado nisso e nisso. A direção correta é essa. Que nós sejamos mais como Paulo, olhamos um para o outro, não com o tom de julgar, mas com o tom de dizer: você está no caminho errado. Endireita os seus caminhos, endireita as vossas veredas, para que um dia nós possamos nos encontrar no céu. Glória. O que Paulo está querendo dizer para aquele povo: aonde estão a vossa felicidade? Aonde está a alegria que eu vi em vocês? Aonde está o zelo? Aonde está a comunhão que vocês me receberam como irmão, eu ainda sendo enfermo? Que nós sejamos mais assim, amado. Não estamos mais em tempo de ficar olhando o erro do outro e passar a mão na cabeça, não. Não estamos mais no tempo de olharmos um para o outro, saber das nossas falhas, saber dos nossos erros e fingir que não está vendo. Pelo contrário, é tempo de exortação uns aos outros, para que nós nos mantenhamos na fé. É Deus querendo nos lembrar aonde está o nosso primeiro amor, igreja. Aonde está a nossa mocidade, quando nós reconhecemos a Cristo como suficiente Salvador, e aquilo ali foi algo lindo. Aonde está? Cristo, Ele nos libertou. E hoje eu encerro. Por que que nós queremos voltar novamente para esse jugo da escravidão, esse jugo de Deus? Fica essa pergunta. Por que que nós estamos querendo voltar novamente para o jugo de pecado e escravidão, sendo que Cristo já nos libertou? Ou será que tudo que Cristo fez foi em vão na nossa vida? Amém. Eu dar essa minha oportunidade, vamos dizer Jesus. Glória.
vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, eu entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, só parou. Quando Israel se viu aflito, maravilha. Eu não mudo. Eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha pra mim, eu não mudo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. É chegado o momento, vou te responder. Todo esse silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e minutos também. Meu relógio não para na minha hora marcada. Sua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, sempre Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Foram noites
acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Enquanto muito feliz hoje, né? Porque mais uma oportunidade, né? Deus trouxe esse mundo aqui para onde glória do nome do Senhor. E essa igreja está de porta aberta para você, tá? Para vocês. Minha mãe também tem um encontro muito feliz que eu sei que o Senhor trouxe ela aqui hoje, né? Eu tenho a agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Amém. A oportunidade para a irmã Ângela, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cada amada igreja, que eu sou da Pai do Senhor, Amém. faço das palavras da irmã Stephanie, a minha, estou muito feliz com o Gabriel, porque eu mudei ele aqui. Graças a Deus, já é a segunda vez que eu vejo ele aqui, fiquei muito feliz. O Gabriel já esteve aqui também, mas eu não estava. Eu estou feliz com a presença de vocês. Irei louvar o Senhor com o hino. O irmão que souber pode me ajudar, Senhor Jesus, porque hoje a minha garganta está dando, não vai não conseguir. Que Deus possa abençoar o nosso culto, né, das irmãs, mulheres guerreiras, mulheres de oração, né? Nós podemos aparentar sermos fortes, mas somos mulheres, somos sensíveis, somos, temos necessidade de ser cuidada, né? Eu falo até com meu esposo, eu sou como uma planta. Você tem que me regar todos os dias para eu viver. Porque tem palavras que dói. A minha mãe fala que tem palavras que dói mais do que um tapa. Então, devemos estar sempre sendo bem cuidada por quem nos rodeia, em nome do Senhor Jesus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores.
Nós vamos louvar o Senhor. Amém. Eu deixo a meditação dos irmãos em Jeremias 29, apenas o versículo 11 ao 13, que diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paola, com essa oportunidade, Paola. Orar ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você foi pescar nesse feriado, tem. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia! Glória. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
Glória a Deus. Estarei convidando os irmãos. Em Salmos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eita glória. Amém? Amém. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Glória a Deus. Eu estarei lendo aos irmãos, o Senhor faleceu no meu coração, eu escrevi. O Salmo 3 foi escrito durante a rebelião de Absalão ao seu pai, o rei Davi. Este capítulo descreve um momento de profunda tristeza de Davi pela traição de seu próprio filho, Absalão. Muitos inimigos diziam a Davi que Deus não o salvaria diante desta luta. Tentavam fazê-lo fraquejar na fé e não confiar em Deus. E nos nossos dias não é diferente. Quantas vezes passamos por lutas e aflições e aparecem pessoas questionando a nossa fé e tentando nos fazer parar e a confiar e a esperar em Deus nesses momentos. Como no caso de Jó, capítulo 2, versículo 9, em que a sua própria esposa diz: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém Jó permaneceu firme e esperou em Deus, a repreendendo. Davi, nesses versículos, nos ensina que em meio à grande multidão que o cercava, ele apenas continuou firme em sua confiança e fé em Deus. Davi ainda afirma que se deitou, dormiu e acordou, porque Deus o sustentava. Ele encontrou paz e livramento em Deus e descansou nele, confiando que o livramento e a salvação encontramos apenas em Deus, que Ele é o nosso escudo e fortaleza. Que nós também possamos ser como Davi, e que aprendamos a confiar e a esperar em Deus, ainda que estejamos passando por lutas, desertos e aflições. Que venhamos a perseverar em Deus, porque dele e somente dele vem o socorro, o livramento e a salvação. Aleluia, glória a Deus. Vamos cuidar de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cortaram árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, que a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir.
Senhor toca no seu coração. Amém? Peça, irmãos, que fique de pé, que esteja orando pela vida do Pai. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, chegou a hora da palavra, Pai. Senhor, o teu servo já encontra na palma das suas mãos, Pai. Senhor, o Senhor já colocou no coração dele que ele irá falar através do seu Santo Espírito para cada um de nós, Pai. Senhor, que Pai, toda falta de atenção, Pai, que seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. E que venhamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar a cada coração aqui hoje, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Assim agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saudamos o povo de Deus, sua paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Jesus. Capítulo de número 4, versículo de número 18. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, o versículo é o de número 18, para a glória de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Deus. Glória a Jesus. Exaltado e glorificado seja o Rei da Glória nesta noite. Glória a Deus. Amém, irmão? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo é o de número 18. Diz assim o texto nessa noite. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou ao menino e acabou, dizendo: de Israel foi-se a glória, porque a arca de Deus é tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Podemos assentar dando glória a Deus nessa noite? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui, para a glória de Deus. Mas todos nós sabemos e já ouvimos falar acerca desse texto, a qual foi lido nesta noite. Entendemos bem, para falar do capítulo de número 4, nós temos que voltar um pouquinho ao capítulo 1. Sabemos bem que o capítulo 1 ele trata-se da história de Ana. Todos nós conhecemos a história de Ana, a qual ela vai, louvado seja Deus, a Siló, aonde está este homem que vai ser falado nesta noite por nome Eli, um sacerdote levantado por Deus para estar ali com a responsabilidade de mexer, de estar próximo e de estar fazendo ali, ou melhor dizendo, de estar trabalhando com as coisas sagradas, que de fato quando olhamos para cá, percebemos que a arca da aliança era o símbolo maior da presença de Deus, e ela estava na responsabilidade de Eli. Então por 40 anos Eli estava ali. Então bem verdade quando eu olho para o capítulo 1, eu percebo que Ana, Elcana e Penina, eles vão para Siló, aonde Eli está. Eli estava ali, com a responsabilidade. Só que de fato o tempo tem se passado, e o tempo se passou, de fato passando-se o tempo, Eli vai se envelhecendo. E dentro de casa, eu fiz essa pergunta hoje para Deus, e eu acho que ele me respondeu assim. Eu falei para Deus: Deus, se o Senhor
Senhor iria trocar Eli por Samuel, por que o Senhor não fizesse isso antes? Porque a verdade é, desde muito tempo, Eli está trabalhando para corrigir a casa e ele não corrige a casa da maneira que Deus queria. Por isso que eu falei para Deus, Deus, o Senhor trocou por Samuel, mas por que o Senhor não trocou então lá atrás? Deus falou comigo, meu servo, quando você chegar no altar, você fala para a minha igreja que em todo o tempo eu venho dando oportunidade dela consertar. Em todo o tempo eu venho dando oportunidade dela ser melhor do que foi ontem. Por isso que Deus, aleluia, apareceu no meu coração dizendo, Eli teve por 40 anos, a responsabilidade estava com ele, mas perceba comigo, aleluia, no ofício sacerdotal, as coisas sagradas, ele fez certo. Porém, ele só não conseguiu fazer certo dentro de casa. E Deus me traz aqui para dizer para alguém, independentemente do que estiver acontecendo na tua vida, o ponto primordial é começar a fazer certo dentro de casa. É Deus, aleluia. Eu falava a Deus, mas bem verdade é, o tempo foi passando, e aqui para nós temos que olhar para Eli, e aleluia, pelo menos eu olho para Eli, eu respeito esse homem, porque 40 anos o pastor estava ali, com a responsabilidade, Presidente Rogério, 40 anos ele está ali, louvado seja o santo nome de Deus, só que, quando eu olho para cá, para o texto, eu começo a perceber, eu acredito agora, aleluia, que a dor maior de Eli, não foi nem quando Deus veio para corrigir os filhos. É, Jesus. Eu acredito que a dor maior de Eli foi quando a arca é tomada. É, Pai. Aleluia. Porque, gente, aqui pra nós, Eli, Júlio, sacerdote, sumo sacerdote responsável ali, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele sabia que Deus iria corrigir aquilo que tivesse errado. Então, de fato, ele era entendedor. Deus vai corrigir meus filhos. Só que por isso eu aprendo, irmã Ângela, que a dor maior dele não foi quando Deus corrigiu os filhos. Foi sim quando a presença foi embora. Meu Pai. Eita glória. Oh, aleluia. Porque ele entendeu, gente. Quando a arca foi embora, desmoronou tudo. Aleluia. Eu vou explicar para você entender. De fato é, glória ao Senhor. O tempo está passando. Aleluia, louvado seja Deus. Só que, aleluia, agora Deus já passou a falar com Samuel. Não falava tanto mais com Eli. Porque 40 anos se passou e Deus olhando do céu para a terra e viu, na terra precisa de alguém, eu preciso falar com alguém. Não tem como eu falar com Samuel, não tem como eu falar com Eli, porque a prioridade de Eli está nos filhos. Eita glória, aleluia. Que isso? Como é que você fala isso? É bem verdade. Porque se a prioridade de Eli tivesse em Deus mesmo, não tinha necessidade de trocar. Mas por 40 anos ele teve ali. Por isso o meu respeito a ele. Só que Israel, aleluia, Deus parou de falar com Eli, passou a falar com Samuel, dentro do mesmo lugar, do mesmo ambiente. Eles estão perto um do outro, mas como que estão perto do outro e Deus fala com um e não fala com o outro? Irmãos, estamos aqui, lindo, todo mundo no mesmo culto, como estamos aqui? Como que Deus fala com alguns e não fala com os outros? Já se fez a pergunta? Ô Deus, ô Senhor Deus, porque tem muita gente que o Senhor usa muito e tem outras pessoas que o Senhor não usa? Será que Deus faz mais com a cara de alguém? Ou é falta mesmo de busca? Porque, irmãos, é só entender. Samuel, aleluia, ele não sabia que Deus estava chamando ele. Ele não conhecia a voz de Deus. E nós estamos num culto como esse aqui, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece a voz de Deus. Mas precisamos entender, existem coisas que nos impede de chegar até Ele e de ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Já percebeu? Quando nós viemos para um culto desse, já percebeu quantas maneiras o diabo ele tenta nos distrair aqui dentro? Ele tenta tirar o nosso foco aqui dentro, já percebeu?
Eita glória! Porque vai existir momentos, presbítero Rogério, vamos dobrar o joelho, nós vamos ouvir uma voz, a voz de Deus. E vai ter aquele momento que Deus vai trazer um instrumento dele aqui para falar contigo. Aí o diabo tem que tentar impedir isso. Como ele vai impedir? Vai te sacudir? Não, ele vai te distrair. Israel, então, aleluia. Samuel, ele libera então agora. Samuel está ouvindo Deus, ele fala, vai ter guerra. Eu vim falar para alguém que nessa noite, com maior certeza, eu estou falando. Aleluia, na inspiração do Espírito. Deus manda dizer para alguém, vai ter guerra. Só que, tendo a guerra, entenda isso aqui, tendo a guerra, eles vão se reunir, tem um exército. Então é exército, então nós vamos para a guerra agora. E quando, irmãos, nós vamos para a guerra, a Bíblia diz, o texto diz, que 4.000 homens perdem na batalha. 4.000 homens são mortos na guerra. Mas espera aí, mas os homens lá de Israel, por que morreu? Sabe o que Deus parece para alguém nessa noite aqui? Se nós não estivermos, nós temos que estar aqui com essa certeza. Eu preciso estar atento à voz de Deus nesse lugar. Eita glória! Por quê? Porque vai ter guerra. Eita glória! Por quê? Porque vai ter levantes. Então eles entram para a guerra, 4.000 soldados, Israel é ferido. Eles voltam, mas espera aí, 4.000 soldados é ferido, o que aconteceu? Deus não está conosco, o que aconteceu? 4.000 morreram. Ah, já sei, tive uma ideia. Qual a ideia que é essa? Não levamos a arca. Meu Deus! Stephanie, não levamos a arca. Oh, Jesus! Porque eles eram sabedores. Peraí, vou pegar a arca e vou levar para a guerra. E o inimigo vai olhar, os filisteus vão olhar, vai ver a arca no nosso meio, vai dizer, o Deus deles, já fizeram muitas coisas no passado, o Deus dele vai vencer. Só que eu me fiz uma pergunta, eu falei, peraí, se o Deus dele vai vencer, por que no texto vai dizer? Por que no texto vai dizer? No capítulo 4, verso 9. Os filisteus estão dizendo, esforçai-vos e sejam homens. Ó filisteus, para que porventura venhais a servir, porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Isso aqui tem uma receita para nós essa noite. Eita glória! E a receita é essa, sabe o que Deus está falando? Aleluia! Não é porque você vem para a igreja assim como eu, não é porque nós estamos aqui glorificando a Deus, que o inimigo vai temer a nós. Porque eles não temeram. Os filisteus estão dizendo para o outro, sejam homens, pelejai. E eles estão com a arca no meio, a arca estava ali. Porque a arca era o símbolo maior da presença. Peraí, eles estão em guerra, vai vir contra nós, mas a presença está com eles. Mas peraí, a presença estava com eles. Aleluia! A presença estava com eles, estavam. Mas como que vai perder de novo? A presença estava com eles no segundo confronto. Como que vai morrer mais gente do que o primeiro? Porque no primeiro morre 4, no segundo morre 30.000. Mas a presença não estava com eles? Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Serve para mim, para todo mundo. Ele está dizendo, não adianta estar com o símbolo maior da minha presença, que era a arca, mas dentro de casa estava em pecado. É por isso que Israel perde. Porque Ofni e Finéias, eles fizeram o que eles queriam fazer. E Eli, tendo a autoridade para corrigir, deixou o vento fluir. E Deus palestra para nós nessa noite, aleluia, não deixe o vento fluir. Oh, glória! Imagina a dor desse homem quando a presença de Deus vai embora. Quando a arca é tomada.
os filisteus, a arca era um ídolo. Eles tinham isso no passado. Quando alguém vencesse a guerra, pegava o ídolo e levava para o templo deles. E assim eles fizeram. Só que eles tinham a arca por um ídolo. Eles achavam que era o ídolo de Israel. Mas era, na verdade, era só um símbolo. Porque com Deus não tem idolatria. O segredo é entrar nessa noite, uma noite linda como essa aqui, e esquecer tudo e ficar atento. Peraí, quais são as armas que Deus está me dando para me vencer no dia de amanhã? Quais são essas estratégias que Deus está me dando para me vencer a guerra de amanhã? Porque que para nós vai ter guerra. Quem muito fala isso aqui, presbítero Rogério, mas é verdade, vai ter guerra. Quando você menos espera, alguém se levanta contra você. Eu não fiz nada, alguém se levanta contra você. A fúria está grande, você não está entendendo, sabe o que é isso? É guerra. É por isso, aleluia, eu corro para o final, é por isso que quando Israel perde pela segunda vez, sempre sobra um para contar o que aconteceu. Esse vem contar a Eli o que aconteceu. Não tem os seus filhos? Morreram. Israel perdeu. E detalhe, levaram a arca. Aí foi onde que lemos que ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Enquanto nós, aleluia, desvalorizamos a presença de Deus, tem gente morrendo. Enquanto nós estamos deixando caminhar pelo nosso desânimo, tem gente morrendo. Você está aqui nessa noite, assim como eu, nós temos a presença de Deus em nossa vida. Olha! Porque olha pelo lado espiritual, o que vai resolver o problema na tua casa é a presença de Deus que está na tua vida. O santo lá em casa nem todo mundo é evangélico. Você é, ué. Nem todo mundo segue a Cristo. Você segue a Cristo. Nem todo mundo acredita. Você acredita. Ou não acredita? Você crê ou não crê? Você tem fé ou não tem fé? Se não tiver fé, o problema é sério. Porque na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, sai daqui nessa noite crendo. Eu preciso me armar para amanhã. O que é isso? Não é você pegar um 38, não. É você, aleluia, se refugiar em Deus, se revestir em Deus. Glória a Deus, aleluia. As armaduras de Deus. Porque imagina ele pensando, agora está tudo perdido. Quando a arca foi embora. Mas ele era sabedor que Deus iria fazer. Iria fazer algo acontecer, porque ele, aleluia, ele não ficou ali 40 anos por um acaso, não. Quem somente passou muito tempo, aleluia, no deserto por desobediência, foi o povo de Deus. Na questão que poderia ser resolvida em 40 dias, teve que ser resolvido por 40 anos. Imagina a linhagem de reclamações naquele deserto. Estou passando por isso, está difícil aqui. Deus não está conosco. Moisés, deixa Deus para lá. Eu imagino várias coisas acontecendo. E imagino Deus no céu olhando. Esse povo não sabe, mas em 40 dias eu poderia resolver isso. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Para de reclamar, adore mais. Glorifique mais a Deus. O que eu faço? Nós olhar para o que não tem, gente. Mas Deus
Deus quer que nós venhamos agradecer pelo que tem. Porque o que não tem, ele não é o provedor. Se ele é o provedor, ele vai fazer. Só do que não pode sair da minha vida e da tua vida é a presença de Deus. Porque, como falei em outra ministração, falo de novo, Davi pensava isso: Senhor, não retire de mim do Santo Espírito. É necessário sair daqui nessa noite atento. Glória a Deus. Atento. É claro, com certeza que o dia de amanhã pode ser melhor do que hoje, se Deus permitir. O dia de amanhã vai descer. Mas é necessário você ficar atento com as suas armas espirituais hoje para a guerra que vem amanhã. Não tem como eu chegar aqui, aleluia, eu chegar aqui e falar, vai ser tudo fácil, eu não posso falar isso, porque não vai ser. Ou vai ser? Não vai, gente. Mas sabe de uma coisa, isso aqui eu posso falar, na direção do Espírito. A presença de Deus na tua vida, na tua casa, ela abre todos os caminhos que estão fechados contra a tua vida. Isso eu posso ter certeza em falar aqui. Se Deus te vê mesmo na tua vida, como eu creio que está, aleluia, o mar vai se abrir. Talvez aquele povo no deserto não acreditava nisso, mas Moisés acreditava. E detalhe, o povo via Deus fazer as coisas. Eu imagino o próprio Moisés dizendo, Deus, o mar, o povo, o inimigo, e agora? Moisés toca nas águas. O que tem nas mãos? Toca nas águas. Sabe o que Deus está dizendo? O que você tem nas mãos nessa noite? Toca! Você precisa entender que você está num ambiente espiritual. A guerra é constante. Mas Deus quer fazer você sair daqui vitorioso. Mas isso é para quem crê. Não é para quem vem aqui passar um passatempo, como é o nome daquele biscoito antigo. Deus quer que você entre aqui crendo. Eu só saio daqui com a minha vitória. É por isso que Jacó lutou até o final lá. Eu só saio daqui com a minha bênção. Ferido, mas eu saio daqui com a minha bênção. Não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. É Deus dizendo, ainda que entrou aqui ferido, Deus manda dizer para alguém, vai sair daqui curado, em nome de Jesus. É para quem crê nesta noite. Aleluia. Deus, aleluia. E quando a notícia da guerra chega, Israel tinha perdido a guerra. A arca foi levada. Essa notícia chega aos ouvidos da mulher de Finéias. E quando ela ouve isso, ela está próxima a dar a luz. E ela dá a luz ao filho. Só que bem verdade é, pelo menos foi, eu pude perceber. Pode ter acontecido outros aí, mas esse nascimento aqui eu nunca vi. A mãe com desgosto pela criança que nasceu, eu nunca vi. Pode existir? Talvez sim, mas eu não vi. Mas por que, Sandro? Por que ela não teve alegria do nascimento da criança? Porque ela estava entendendo, peraí, a criança até nasceu, mas a glória foi embora. Eu vou explicar para você entender. A criança até nasceu, eu senti dor, a criança nasceu, mas a presença de Deus está longe. Por isso que ela não faz caso da criança. E ela coloca o nome e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Só que, quando os filisteus pegam a arca, eles levam, eles colocam dentro do templo de Dagon. Dagon, um deus meio peixe, meio homem, confeccionado numa pedra. E ele estava dizendo, aleluia,
Eles queriam dizer que Dagom, o Deus deles, tinha vencido Israel. Tinha vencido o Deus Todo-Poderoso. Só que eles colocam ele lá, dentro do templo de Dagom. Quando eles voltam, Dagom está caído. Eles não entendem isso. Eles pegam Dagom, colocam de novo o Deus deles lá de pé. Eles vão. Quando o texto diz, quando chega no outro dia, Dagom está todo despedaçado diante da arca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? Deus, ele nunca perde batalha nenhuma. Sandro, mas peraí, se Deus nunca perde batalha, por que a arca estava lá? Simples, porque quem tinha a presença de Deus desvalorizou a presença. Aí Deus não fez nada por Israel. Por quê? Se a minha e a tua adoração não for dedicada, direcionada, completamente dada a Deus, nós vamos estar até na igreja, mas nós vamos perder batalha. Agora, se ele for o ponto primordial, aleluia, até em terra estranha, a arca faz a diferença. Até em terra estranha, Deus atinge eles com hemorroida. Está no texto. É Deus, aleluia. E eles ficam sem entender. Nós temos que tirar a arca daqui. Sabe o que Deus diz, gente? Você não tem noção do tamanho do poder do nosso Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele coloca tudo no devido lugar. Só que tem um detalhe, Ele nos conhece por completo. Ele morre porque o Filipineia morre. E trazendo para os nossos dias em nós. Vamos valorizar a presença de Deus e permanecermos vivos? Ou vamos deixar tudo para lá e acabar morrendo? Sabe o recado de Deus? Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que ninguém se afaste dele. Porque na terra, aleluia, na terra tem muita dizendo, eu estou vivo, como eu falava, estou vivo, mas na verdade eu estava morto. Eu andava, aleluia. E eu achava que eu estava vivo. Eu descobri que vida é quando eu ando com Jesus. Fica esse recado de Deus para nós nessa noite. É só olhar. Está na posição, Deus vai entregar. Porque Deus, aleluia, por mais que Ele precisava, aleluia, do juiz, o profeta, o sacerdote, Ele precisava. Mas Deus, Ele estava sempre atento como era a vida de Ana. Sim ou não? Pode ver que Penina ria e Ana, aleluia, chorava, aleluia, indo no sacrifício. Mas ela tinha dentro dela, eu vou chegar. Uma hora vai acontecer. E quando acontecer, eu vou entregar. Isso aqui é lindo demais, gente. É Deus dizendo para nós, somos servos de Deus. Tudo que acontece conosco é em prol a Deus, sim ou não? Se acontecer, está pronto para entregar? Porque nunca queira almejar algo para você. Porque tudo que vier para você é para entregar. Senhor, se me der do filho varão, eu devolverei. Senhor, se me der uma bênção grande aí, eu vou ajudar, vou entregar. Eu compartilho com o altar.
Eu não estou falando eu, pastor Kaique, estou partindo do altar de Deus. Jesus, quando ele veio na terra, passou o que passou, pela cruz, por todo o sofrimento. Foi automaticamente ele dizendo: com as minhas palavras, eu até estou sofrendo aqui, tem um propósito, meu Pai, mas eu ainda vou conseguir ouvir a minha igreja dando glória ao meu nome. A minha igreja compartilhando glória a Deus. Glórias a meu Pai. Mas a presença de Deus tem que estar na tua vida e na minha. Porque Davi sendo rei, a primeira coisa, aonde está a presença? Que Deus em Cristo nos abençoe. Saia daqui entendido, eu preciso me preparar para o que vier. A igreja evangelizadora, Deus é contigo, não é só isso aqui não. É noite de um alerta de Deus. É noite de nós começarmos a nos preparar para o que está vindo. Por quê? A minha preparação, a tua preparação, a preparação da igreja vai ser para que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado. Que Deus em Cristo abençoe. Até aqui o Senhor me deu, as palmas são para você. Vamos levantar um clamor, vamos levantar uma oração. Por essa palavra desse lado, que cada um foi aqui edificado dentro daquilo que o Senhor falou e edificado dentro. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos, meu Pai, por cada pessoa, Senhor, que está aqui nesta noite, cada visitante, cada membro, cada irmão e irmã, Pai, desse culto, meu Pai, especial de mulheres, Senhor, na qual, Senhor, tem usado mulheres como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, para ministrar, Senhor, a tua vontade, Senhor, no nosso meio. Pai, nesta noite, meu Pai, depois dessa palavra, Senhor, da qual o Senhor deu o teu servo, que essa mensagem possa ter edificado, Senhor, os nossos corações. Cada pessoa possa ter ouvido, Senhor, a tua voz, meu Pai, Deus, aqui no teu Espírito Santo direcionou. Pai, estamos, meu Pai, nesse momento agora, Senhor, fazendo esta oração, Senhor, de agradecimento. Estamos prestes, meu Pai, a sair desse lugar, Senhor, mas não da tua presença. Pai, que a tua presença nos acompanhe aonde quer que nós vamos, Pai. Pai, e como essa palavra diz, Senhor, nós devemos, meu Pai, honrar, Senhor, e dar prioridade à tua presença para que nós possamos vencer batalhas. Pai, que a tua presença não nos falte, Senhor, que a tua presença nos acompanha, e nós sempre, meu Pai, honraremos, meu Pai, a tua presença, o compromisso, meu Pai, da nossa parte para com o Senhor. Nesta noite, Senhor, começa a contemplar os corações de pessoas nesta noite. Começa, Senhor, a colocar o compromisso. Começa a colocar, Senhor, a tua presença como prioridade. Muda, Senhor, a nossa forma de pensar. Muda, Senhor, a nossa forma de agir, Senhor, com relação à tua casa, com relação à tua presença. Que nós possamos, Pai, priorizar cada dia mais aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Que nós possamos, meu Pai, honrar, meu Pai, a tua presença nesse lugar, nos dando graça, nos dando força, nos dando vitória. Nesta noite, Senhor, contempla, meu Pai, a nossa forma de pensar.
a nossa forma de agir, Senhor. Através dessa palavra de hoje, Senhor, nós queremos cada dia mais que o Senhor possa falar conosco. Nós solicitamos, Pai, ouvir da Tua voz. Nós solicitamos, Pai, participar da Tua presença. Como a Sua presença, meu Pai, trouxe bonança, meu Pai, na casa daquele homem, o Senhor também possa trazer no nosso lar, no nosso meio, Pai querido. Pai, nós como pessoas, Pai querido, que também carregamos a Tua presença dentro de nós. Pai, se nessa noite, meu Pai, nós também somos arcos. Se nessa noite nós também carregamos a presença de Deus dentro de nós. Aonde quer, meu Pai, que nós entrarmos, as coisas espirituais têm que acontecer. Que é, meu Pai, aonde a arca da aliança entrou, meu Pai, a Tua presença apontou o lugar. Pai, se nós somos arca nas Tuas mãos, se nós carregamos, meu Pai, a Tua presença, aonde quer que nós andarmos, as Tuas mãos poderosas, meu Pai, possa alcançar pessoas. Aonde quer que nós entrarmos em cada lar, Senhor, o lar seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, e também, meu Pai, como a estátua de Dagom, meu Pai, se quebrou diante da Sua presença. Pai, se nós carregamos a presença, aonde quer que nós entrarmos, meu Pai querido, todos os principados e demônios caiam por terra, todos esses estados, todos os alçados, Satanás derrotado, é no nome do Senhor Jesus Cristo, cai por terra nesta noite. Pai, começa a colocar, Senhor, em nós a autoridade, começa a mostrar para a Sua igreja, meu Pai, a autoridade que ela tem na Tua palavra, começa a colocar na Sua igreja, Pai querido, mostrar para eles, meu Pai, a autoridade que tem o nome de Cristo Jesus. Nesta noite, Senhor, nós clamamos Abba, Pai, porque nós somos filhos. A Tua palavra diz, Pai, que cada um de nós exerce o sacerdócio real. Pai, se nós somos sacerdotes dos nossos lares, se nós somos sacerdotes de nós mesmos, que carregamos a presença, Pai querido, para adorar, que carregamos, Pai, a Tua palavra, Pai querido, para cuidar, exortar e edificar, que carregamos em nós, meu Pai, a adoração, Pai querido, dos 3 pilares do sacerdócio. Pai querido, usa-nos, Pai querido, não só para essa igreja, nem só para essa geração. Usa, meu Pai, dentro dos nossos lares. Usa, meu Pai, dentro dos nossos empregos. Que nós possamos exercer o sacerdócio, meu Pai, independente da geografia do ambiente que nós estivemos. Pai querido, nós não nos moldamos a esse mundo. Pai, aonde que o Senhor nos enviar, nós seremos o mesmo. Adoradores, cuidadores do Teu Evangelho, pregadores da Sua palavra. Nesta noite, Senhor, toma pessoas, instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que cada um, Senhor, consiga enxergar o propósito que o Senhor tem com cada um. Que cada um encontre a sua identidade na Sua presença. Que cada um reconheça o seu próprio sacerdócio. Que cada um reconheça, meu Pai, o chamado que o Senhor tem com nós. E passe, meu Pai, a exercer com responsabilidade. Que nós possamos passar a exercer, meu Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com compromisso. Aumenta, Senhor, nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fidelidade com o Teu propósito. Aumenta, meu Pai, o nosso compromisso esta noite. Pai, te damos graça por este dia. Te agradecemos por cada irmão que esteve presente. Te damos graça pela Tua palavra, pelos louvores que subiram ao céu, que edificou, meu Pai, esta igreja. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esse povo agora, Senhor, sai desse lugar e vai para os Teus lares. Que as Tuas mãos poderosas os acompanhem, os guardem, os livra de todo mal, para que no próximo culto, meu Pai, eles possam estar presentes, para ser edificados por Ti. É o que nós te pedimos. Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados, esse mês agora nós não teremos a Santa Ceia no segundo domingo do mês. Irei antecipar ela para o primeiro domingo do mês. No caso, o próximo domingo. Amém? Amém. Estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus Pai, assim seja, a graça salvadora do Senhor Jesus, assim seja, as doces consolações do Espírito Santo, assim e seja, ação sobre a vossa vida. E vós que agradeçam o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Amém.